Bora lá então, pessoal. Muito bom dia a todos. Mais um dia por aqui, Max Braga, assessor de investimentos, hoje de 11 de 5 de 2026 e esse é o Morning Call dos meus clientes da assessoria que fica aberto agora aqui no YouTube para você também poder aproveitar. Tudo bem? Bora lá então para as notícias. Vamos direto ao que pode impactar o mercado e o que já impactou, na verdade. Iniciamos então a semana dando continuidade a tensões geopolíticas, basicamente. Houve uma rejeição então por parte do Donald Trump a resposta, né, da proposta de paz feita pelo Irã. Esse ambiente acabou reforçando a aversão ao risco, então, e os mercados começam aí meio mistos, meio negativos, enfim, começa tudo meio com aquele sentimento por trás de que possa novamente evoluir alguma escalada militar ou coisa parecida, tá? E também sobre restrições à navegação lá em Hormuz. Eu já falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Por enquanto, Hormuz permanece aberto. Bom, a agenda econômica, então, destaque ficou também lá nos Estados Unidos para o payroll, que criou 115 mil vagas e a expectativa era de 65 mil, muito acima então da expectativa. Tem alguns que ainda falam, mas veio abaixo dos dados que foram no outro mês, enfim. Nada muda, os Estados Unidos continua forte. Desemprego por lá se manteve estável em 4,3%. O rendimento médio do salário aumentou 3,6%, enfim. Nunca aposte contra os Estados Unidos, tá? Mercados aqui no Brasil, na sexta-feira, tiveram um desempenho até positivo, poderia ter sido melhor. No começo do dia foi um pouco melhor, mas depois foi cedendo um pouquinho. Já falo sobre a Bolsa Brasileira. Em Wall Street tivemos números, por exemplo, o S&P 500 avançando 0,84%, a Nasdaq subiu quase 2%, 1,71%, e o Dow Jones ficou no 0 a 0. Uma leve alta de 0,02, tá? E na abertura já no domingo, né? Na abertura do domingo já tivemos aí bastante novamente, né, alta do petróleo, etc. Também já falo um pouquinho sobre isso, tá? Para essa semana, só para a gente passar rapidamente por esses dados, temos bastante coisa que é relevante no cenário brasileiro e também mundial, tá? Então, no Brasil, a principal divulgação é a divulgação do IPCA de abril. Tá? Então, isso é muito importante, que é a inflação, para a gente ver como é que veio a inflação. A previsão aí, o sentimento é de uma alta, tá? O CPI norte-americano também vem por aí. Na quarta-feira o foco recai na zona do euro com produção industrial, vendas no varejo no Brasil, índice de indicador, preços ao produtor nos Estados Unidos, enfim. No Brasil também na quinta-feira contará com dados de serviço, então tem bastante dados para calibrar as expectativas, olhar bem as curvas e fazer o seu investimento de uma maneira consciente, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Bolsa, como ficou, né? Então, nós tivemos na sexta-feira, né, o Ibovespa fechando a 184.108 pontos com 0,49% de alta. Ok, tudo bem. Mas você vê aqui, ó, ela chegou a subir um pouquinho mais, chegou a tocar lá no 185 e perdeu força logo no começo da manhã. Conseguiu retomar um pouquinho e depois perdeu força e foi cedendo ao longo do final da tarde, tá? Até o seu fechamento. As maiores altas e maiores quedas estão na tela para a conferência de todos vocês. Vamos falar um pouquinho rapidamente já de indicadores? Não, vamos para a nossa sequência natural, né? Bom, dia de hoje então, pessoal, Dow Jones Futuro, né, e bolsas mundiais operam mistos nessa segunda-feira, perdão. E o petróleo sobe enquanto Donald Trump então rejeitou a última proposta para encerrar a guerra lá no Irã. O Irã então enviou uma nova proposta aos negociadores americanos, enfatizando a necessidade de encerrar a guerra em todas as frentes e suspender sanções contra Teherã, contra o Irã, informou a agência de notícias
semioficial iraniana Tasnim. Tá? Em resposta, em uma publicação então lá na Truth Social, que é a rede social do próprio Donald Trump, que não gostou da reação do Irã, acrescentando que era totalmente inaceitável. Então, voltamos à escala zero. É isso aí. Bom, ainda temos mais viagem de Trump à China essa semana, tá? Também em foco. Vai falar lá com o Xi Jinping sobre vários temas, entre eles comércio, exportação, terras raras, geopolítica, enfim, vai ter bastante assunto para os dois discutirem. Nos mercados, então, nos Estados Unidos, tudo negativo nesse momento, Dow Jones 0,01, S&P 0,05 e Nasdaq 0,12. Europeus estão meio mistos ali, até tem alguns que estão subindo, e o tema é o impasse entre Estados Unidos e Irã, fato. Né? Stock 600 0,06 negativo, Alemanha 0,14 negativo também, Reino Unido sobe um pouquinho 0,21, França cai aí já um pouco mais acentuado 0,74 e a Itália também sobe um pouquinho 0,22, tá? Já os mercados na Ásia e no Pacífico operam ali também mistos e ainda tem uma questão ali do índice KOSPI da Coreia do Sul que está liderando os ganhos na região, então acaba puxando um pouco ali as bolsas também e as tensões são ainda o assunto do momento. Xangai 1,8% de alta, Japão 0,47% de queda, Hong Kong 0,05% de alta, Nifty na Índia 0,88% de queda, perdão, e a Austrália também cai 0,49%. O preço do petróleo dispara depois então do presidente Donald Trump rejeitar a proposta, nem é tão dispara assim, né? Voltou acima dos $100, tá? Mas mais um componente, né, para as tensões mundiais. O primeiro-ministro israelense, então, o Benjamin Netanyahu, alertou que o conflito com o Irã não acabou, aumentando então as tensões e os temores. É isso aí, pessoal. O pessoal gosta mesmo de brincar com fogo. Cotações do minério de ferro também fecham em alta pela sexta sessão seguida lá na China, tá? Brent, então, agora 2,18% de alta, $103,50 o barril. Minério de ferro lá em Dalian, mais 0,73% também de alta, tá bom, pessoal? Últimos indicadores, então, para a gente fechar a segunda-feira. Vamos lá? Deixa eu tacar na tela aqui para vocês. Então, o Bitcoin opera agora 0,36% de alta, aos $81.145 a unidade. O dólar aqui no Brasil cedeu um pouquinho mais aí com todas essas tensões e o enfraquecimento do dólar, assim por se dizer, e está abaixo de R$4,90. Fazia tempo que eu não via esse valor, hein? Acho que até dá para tentar começar a fazer umas comprinhas, né? E o índice do dólar é o DXY, que é a cesta de moedas versus o dólar. Hoje ali 0,06 perto da estabilidade, sem riscos adicionais de valorização, desvalorização para o dólar, tá bom, pessoal? Esse era o vídeo de hoje, então, espero que vocês tenham gostado e, claro, né, peço sempre a inscrição, etc, tudo mais, o canal precisa crescer e, lógico, a sua crítica ou sugestão, por favor, na caixa de comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então, nessa manhã de segunda-feira. Boa semana a todos, bons negócios. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um abraço. Tchau.